Muito bom dia, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus. Eu sou o pastor Adriano Alves, estamos nesse canal estudando versículos poderosos das Escrituras Sagradas que nos inspiram antes de irmos para o trabalho, antes das nossas atividades, ou quem sabe você está assistindo em outro momento que não amanhã, que você seja grandemente impactado por esta palavra, tá bom? Vamos colocar o versículo do dia na sua tela. Vamos lá. Agora já está na sua tela, Jó, capítulo 42 e no versículo 10. Vamos fazer a leitura, diz o texto. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Vamos no versículo 12. Olha o que diz. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Esse texto traz muitas lições para a nossa edificação espiritual. A prosperidade de Jó, conforme você viu no texto que eu acabei de ler, a prosperidade de Jó está atrelada, está ligada, está condicionada à bênção do Senhor. Assim como a sua miséria também o esteve, porque ele passou por provações, por lutas, esteve em uma condição muito difícil na sua vida, e o livro de Jó informa que a sua luta só pôde acontecer porque Deus o permitiu. Então o livro de Jó atrela tanto uma coisa como outra, a sua prosperidade e a sua miséria ao Senhor. Então, Deus permitiu que o tentador o afligisse. A obra, o livro de Jó, foi escrito em uma linguagem poética. Ela pinta um cenário parecido com a vida pastoril do livro de Gênesis, e acredita-se que Moisés a tem escrito depois que ouviu essas histórias, se inteirou destes fatos junto aos próprios descendentes de Jó, com quem ele se aparentou. Ele se casou com Zípora. Zípora era filha de Jetro. Jetro era sacerdote de Midian, e provavelmente Jetro, acredita-se que Jetro fosse um herdeiro, um descendente de Jó, e que tenha transmitido os acontecimentos, a história para Moisés, e que Moisés, em um momento de inspiração, tenha escrito este lindo e maravilhoso livro, o livro de Jó, nesta forma poética em que ele chegou até nós. A grande pergunta do livro de Jó é: por que as pessoas justas sofrem? E o interessante é que a grande pergunta do livro de Jó não foi respondida até hoje. Por que as pessoas sofrem? Se 42 capítulos do livro de Jó não puderam responder, muito menos eu vou conseguir responder em uma live ou em um vídeo. Então Jó se contenta em compreender que os propósitos de Deus para o sofrimento humano são maiores do que podemos entender. Jó só sabe de uma coisa: ele se sente melhor, ele se sente profundo, ele se sente melhor do que antes das catástrofes. Ele se sente melhor agora. Ele está agradecido a Deus pelo privilégio de passar pela prova. Ele não tem explicação. Ele não sabe dizer por que os justos sofrem, por que Deus permitiu aquela prova, mas ele só sabe que depois de ter passado pela prova e olhar para o todo, pronto e acabado, ele se sente melhor.
nós também podemos, ao ver o todo pronto e acabado, perceber o quanto nós amadurecemos com as provações. Entretanto, nós também não conseguimos explicar o porquê o justo sofre. O próprio Deus Filho, Jesus, saiu da sua imunidade à dor e veio a essa nossa dimensão espaço-temporal para ser trucidado na cruz do Calvário, o método de suplício romano de se torturar e matar os criminosos que eles consideravam de alta periculosidade. E Jesus veio para morrer aquele tipo de morte, a morte de cruz, se sacrificar em nosso lugar. Jesus passou por uma dor intensa. E este fato da morte de Jesus na cruz do Calvário, do seu sacrifício e do seu sofrimento, já era realidade para além da nossa temporalidade dimensional, ou seja, esse espaço-tempo, que tem tempo, tem espaço. Deus está do lado de fora do tempo, porque Ele é o Pai do tempo. Deus está do lado de fora do espaço, porque Ele é transcendente. Nem todo o universo conteria a sua presença. O universo pertence a uma categoria de coisas que existem e que são categorizadas. E Deus não pertence a coisas que podem ser categorizadas. Deus está para além do espaço. Deus está para além da compreensão. Mas, antes mesmo dessa temporalidade, antes dele criar o tempo e antes dele criar o espaço, Apocalipse capítulo 13, no versículo 8, diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ora, então o mistério do sofrimento, esse mistério incompreensível aos nossos olhos do sofrimento, está realmente para além da nossa compreensão. Porque se o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, significa que o Senhor, desde antes, muito antes de estarmos aqui nessa dimensão temporal de coisas, o Senhor já havia provido um meio, um escape para as nossas vidas. Jó precisou se arrepender do seu atrevimento. Jó precisou se humilhar na presença de Deus. E os seus pensamentos, os pensamentos de Deus, são mais altos do que os nossos pensamentos, assim como os céus são mais altos do que a terra. Isto está no livro do profeta Isaías, no capítulo 55 e no versículo 9. Vou colocar aqui na tela para você, tá bom? Eu ainda estou me familiarizando com essa tecnologia. Estou demorando um pouquinho para colocar aqui. Vamos lá. Agora sim, Isaías 55 e 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. De acordo com esse texto, nós devemos simplesmente adorar a Deus em toda e qualquer situação, simplesmente porque Ele pode ver todas as coisas de uma forma completa. E nós conseguimos enxergar apenas essa nossa dimensão de tempo e de espaço e de coisas humanas. Quando a gente olha para o livro de Jó, a gente entende que ninguém deve ser julgado por sua aparência, por sua situação econômica. E por isso os amigos de Jó foram repreendidos. Mas
As solenes palavras de Jesus se aplicam perfeitamente a essa situação de Jó, porque ele chega ao momento em que ele se humilha na presença de Deus, reconhecendo, apesar de ser um homem justo, ele reconhece as suas faltas, os seus erros e os seus pecados. E então o Senhor Jesus disse: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Vamos colocar esse texto aqui na tela? Olha só, já está aí na sua tela. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então é isso que Jó fez. Ele se humilhou, se arrependeu da sua presunção de justiça própria. Aqui Jó, que era um homem justo, descobre um erro, uma falta na sua vida. E nós vamos colocar Jó 42:6. Olha o que ele diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ato contínuo. O que acontece? Qual é o resultado na vida de Jó depois que ele reconhece a sua dependência do Senhor e que de fato ele precisava se humilhar na presença do Senhor? É o texto que nós lemos para você, que nós colocamos na sua tela no início aqui desta live, deste vídeo. É o que está em Jó 42, versículo 10. O Senhor virou o cativeiro de Jó. O Senhor acrescentou em dobro tudo aquilo que antes ele possuía. A prosperidade de Jó já era notória no início do seu livro, mas agora o homem de Deus, Jó, estava duplamente mais rico, 2 vezes mais rico. Nenhum fator temporal deve ser usado para medir a espiritualidade de alguém, contudo, o fato é no texto. O texto está dizendo, o texto está demonstrando nas suas entrelinhas uma coisa que está escrita no livro de Salmos, que Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos. E não somente isso, Deus está neste versículo que está aí na sua tela, não tem como negar, Deus está sendo responsabilizado pela prosperidade de Jó. Então, o que nós podemos aprender com isto? Humilhar-se na presença de Deus significa reconhecer que os nossos achismos não passam de loucura. É confiar em Deus para a nossa provisão e louvá-lo em toda e qualquer circunstância. Um pai não espera que um filho, na primeira infância, seja capaz de entender por que não colocar o dedo na tomada. Mas esse pai deseja a obediência, a confiança, a gratidão do sorriso de seu filho ao se entregar em seus braços. A diferença de mentalidade neste exemplo é muito pequena se compararmos entre nós e o nosso Pai Celestial. Então, eu lhe convido agora a fazer algumas atividades. Uma atividade em especial, aí no seu caderno, no seu bloco de anotações. Descreva situações ruins que amargaram a sua vida e o quanto você é grato por elas, mesmo que você não entenda por que precisou passar por elas, mas que você é grato porque você se tornou uma pessoa melhor, mais profunda, e agora exercite extravagantemente a gratidão com palavras de fé à frente de cada momento e acontecimento triste que você escrever aí. Escreva na frente palavras de fé e palavras de gratidão.
E, se porventura tem um fato triste pelo qual você passou, e você ainda não entende por que precisou passar por aquela prova, por aquela angústia, por aquela situação, mesmo que você ainda não entenda, eu quero convidar você, nesse momento, a exercitar a fé. Palavras de gratidão. Exercite agora a fé. Com palavras de gratidão, você vai fazer o exercício de fé e em fé dizer: Senhor, obrigado. Obrigado pela luta, obrigado pela prova, obrigado, obrigado, obrigado por tudo. Porque é neste momento em que você se humilhar na presença de Deus e se tornar grato pelos propósitos de Deus, que são mais altos do que aquilo que você pode entender. Você só entende agora o seu ponto de vista, essa dimensão temporal e espacial aqui, você só tem esse ângulo. Você só tem esse ponto de vista, você só consegue enxergar esse momento que você vive ou pelo qual você passou. Mas Deus, cujos pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos, assim como os céus são mais altos do que a terra, enxergou, contemplou o todo pronto e acabado. E, portanto, Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para mim. Sou apenas vaso, Ele é o oleiro. O vaso não pode dizer para o oleiro: o que é que você está fazendo? Porque Deus sabe o que está fazendo. Por mais que pareça doloroso no momento chamado agora, e eu não estou falando isso daqui jogando palavras para tentar emocionar alguém, até mesmo porque seria melhor eu começar a entregar umas profetadas aqui que eu ia ter mais sucesso para emocionar as pessoas, né? Estou falando de coisas aqui que as pessoas não querem ouvir. E estou falando de coisas que não são palavras da boca para fora, porque eu sei quais foram as tragédias pelas quais eu passei e eu sei como é difícil você passar por tragédias, coisas que você jamais imaginava que sofreria e ainda assim poder adorar a Deus. Mas saiba que vale a pena o exercício de fé. Adore a Deus aí. Adore a Deus no meio desta circunstância e desta prova. E o Senhor estará honrando a sua vida, estará honrando o seu propósito. Amém? O Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Jó se entregou a este sentimento de gratidão ao Senhor. Acabou a luz aqui. Gravação ao vivo. Ao vivo acontecem essas coisas, né? Mas enquanto eu coloco aqui a nossa luz de novo, eu quero convidar você a entender que no momento que você estiver envolvido nos propósitos de Deus para a sua vida, o Senhor estará virando o seu cativeiro, em nome de Jesus. Vamos orar? Precioso Espírito Santo, muito obrigado, querido Senhor, por este momento precioso que o Senhor nos dá. Este momento glorioso, este momento de oração junto com esse seu filhinho, esta sua filhinha. Eu quero agora unir a minha fé com a fé que esta pessoa está demonstrando agora na sua palavra. Eu uno a minha fé agora com esta pessoa, onde quer que ela esteja no Brasil ou em qualquer outro ponto longínquo do globo Terra. Onde ela estiver agora, seja qual for a situação pela qual ela estiver passando, que haja um mover do Senhor, que haja um trabalhar do Senhor em sua vida e que ela possa dar testemunhos de que bom é o Senhor, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece aqueles que em ti confiam.
Querido Senhor, em nome de Jesus agora, conceda força, unção do céu, para atravessar estes momentos difíceis pelos quais ela está atravessando. Renova, renova, renova agora, poderosamente, no nome poderoso de Jesus. Que possamos viver esta palavra com intensidade, colocá-la em prática. Que o seu dia de trabalho seja um dia abençoado. Que haja esta prosperidade que o Senhor deu à vida de Jó, que esteja sobre a sua vida também. Estamos estudando mais de 300 versículos com esse tema de prosperidade. E que o seu dia seja próspero hoje, tá bom? Que o seu dia seja abençoado no nome poderoso de Jesus. E até amanhã, se assim o Senhor nos conceder, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.